Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 195º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 17, o livro do profeta Isaías, capítulo 47, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 10, dos versículos 1 a 31. Enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança e nos aproxima de Deus. Rapidamente, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar esta semente agora, a palavra de Deus que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 17. Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias e a viúva de Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu.
Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. O povo dependia das chuvas sazonais para ter colheitas fartas. Se o Senhor não mandasse as primeiras chuvas em outubro e novembro, e as últimas em março e abril, a fome logo devastaria a terra. Mas a bênção das chuvas semestrais dependia da obediência do povo à aliança do Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 11. Uma seca prolongada, anunciada e controlada por um profeta do Senhor, deixaria claro para todos que Baal, considerada a divindade das tempestades, não era um Deus verdadeiro. Exposição bíblica dos versículos 2 a 7. O Senhor normalmente leva seu povo fiel a dar um passo de cada vez enquanto esse povo ajusta seu coração à palavra de Deus. Deus não deu a Elias um programa de 3 anos para seguir. Em vez disso, conduziu o seu servo em cada momento crítico na jornada, e Elias obedeceu pela fé. Compreendendo o versículo 6, o Senhor proveu a comida e as aves fizeram o transporte. Assim como Deus havia deixado cair o maná no acampamento de Israel durante sua jornada no deserto, Ele mandou o alimento necessário enquanto Elias esperava o sinal para ir a outro lugar. Deus alimenta os animais e as aves, conforme Salmo 147, versículo 9, e Lucas 12, versículo 24. E usou os corvos para levar comida ao seu servo. Exposição bíblica dos versículos 8 a 16. Deus estava enviando Elias ao território gentílico e, uma vez que Sarepta não ficava muito longe de Sidom, a cidade natal de Jezabel, ele estaria vivendo em território inimigo. Mais ainda, Elias foi instruído a viver com uma viúva a quem Deus havia escolhido para cuidar dele e as viúvas, normalmente, estavam entre os mais necessitados na terra, uma vez que a Fenícia dependia de Israel para obter grande parte de seus alimentos. Conforme capítulo 5, versículo 9 e Atos 12, versículo 20, a comida não era muito abundante ali, mas quando Deus nos envia, devemos obedecer e deixar o restante em suas mãos, pois não vivemos de convicções humanas, mas de promessas de Deus. Compreendendo o versículo 14, em nossa sociedade moderna, com cartões de crédito em todas as comodidades para fazer compras, precisamos lembrar que cada refeição que fazemos é um milagre das mãos de Deus. Podemos viver longe dos agricultores que cultivam o nosso alimento, mas não podemos viver sem eles. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É mais do que uma frase em uma oração que podemos recitar de modo muito despreocupado. É a expressão de uma grande verdade. O Senhor cuida de nós e usa muitas mãos para nos alimentar. Compreendendo o versículo 21, Elias não se estendeu sobre o corpo do menino na esperança de que pudesse passar sua vida para o jovem, pois ele sabia que somente o Senhor poderia ressuscitar os mortos. Sem dúvida, sua postura indicava
uma total identificação com aquele menino e a necessidade dele. E esse fator é importante quando intercedemos pelos outros. Depois que Elias se estendeu sobre o garoto pela terceira vez, Deus o trouxe de volta à vida. Uma referência ao fato de que o nosso Salvador ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 17, com a compreensão do versículo 24. O Senhor pode confiar muitas coisas diante de muitas pessoas. Em grandes lugares, aqueles que provaram ser fiéis com poucas coisas, mesmo em lugares pequenos, conforme Mateus 25, versículo 21. Elias tinha provado o poder de Deus no território do próprio Baal, por isso estava pronto a desafiar e derrotar Baal também no reino de Israel. O ministério de Elias na vida da viúva e de seu filho provou que Deus não faz acepção de pessoas e que todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23. Seja um judeu religioso, seja um gentil pagão, o único meio de salvação é pela fé em Jesus Cristo. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 47. A queda da Babilônia. Desça e sente-se no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto. Você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação. Porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você, que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante dele se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes,
cada qual pelo seu caminho, não haverá ninguém para salvá-la. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 47, exposição bíblica dos versículos 1 a 15. A Babilônia, outrora rainha orgulhosa, agora é uma escrava humilhada. Continuarei sempre sendo a rainha eterna. Ela jactou-se, conforme versículo 7. Mas, em pouco tempo, o julgamento por causa de seus pecados a surpreendeu e ela ficou viúva. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 47, com a exposição bíblica dos versículos 12 a 14. Nem os ídolos da Babilônia, nem suas práticas ocultas foram capazes de adverti-la ou prepará-la para a sua destruição. Mas Deus sabia que aquele reino cairia, porque havia planejado isso havia séculos. Ele chamou Ciro, que caiu sobre a Babilônia como uma ave de rapina. Os babilônios não tiveram compaixão dos judeus e Deus iria tratá-los com o mesmo rigor. Uau! Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 10, dos versículos 1 a 31. A respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 10, dos versículos 1 a 31, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Naquele tempo havia duas concepções opostas sobre o divórcio. Cada um defendia uma posição dependendo de como interpretava a expressão encontrar nela algo que ele reprova, registrada em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4, em referência ao relacionamento entre marido e mulher. Os seguidores do Rabino Hillel eram muito tolerantes em sua interpretação e permitiam que o homem se divorciasse da esposa por qualquer motivo, até mesmo por causa de uma comida queimada. Mas a escola do Rabino Shammai era muito mais rigorosa e ensinava que as palavras críticas, algo que ele reprova, refere-se apenas ao pecado antes do casamento. Dessa forma, se um homem recém-casado descobrisse que a esposa não era virgem, então ele podia repudiá-la. Compreendendo o versículo 5, Jesus explicou que Moisés deu a lei do divórcio por causa da pecaminosidade do coração humano. A lei protegia a mulher, impedindo o marido de se divorciar impulsivamente e maltratá-la como se ela fosse uma mobília indesejada, em vez de tratá-la como um ser humano. Sem a carta de divórcio, a mulher poderia facilmente ser excluída da sociedade e ser tratada como uma prostituta. Nenhum homem iria querer se casar com ela e ela ficaria indefesa e desamparada. Exposição bíblica dos versículos 6 a 12. Ao dar esse mandamento a Israel, Deus não estava aprovando nem incentivando o divórcio. Ao contrário, ele estava procurando inibi-lo e tornar mais difícil para o homem rejeitar sua esposa. Por isso, Deus estabeleceu regras suficientes sobre o divórcio, para que a esposa não se tornasse vítima dos caprichos de seu marido. Compreendendo o versículo 13.a, era costume os pais levarem seus filhos aos rabinos para receber uma bênção e, portanto, era lógico que trouxesse os pequeninos a Jesus. Algumas daquelas crianças eram bem pequenas, de colo, conforme Lucas 18, versículo 15, enquanto outras já eram crescidas e podiam andar por si. E ele recebeu a todas. Exposição bíblica dos versículos 13.b ao 14. Os discípulos provavelmente pensaram que estavam fazendo um favor para Jesus, ajudando-o a preservar seu tempo e conservar sua força. Em outras palavras, para eles, as crianças não eram importantes. A atitude deles foi estranha, porque Jesus já havia lhes ensinado a receber as crianças em seu nome e terem cuidado para não levar algumas delas a tropeçar, conforme capítulo 9, versículos 36 e 37. Mais uma vez, os discípulos esqueceram o que o mestre lhes havia ensinado. Compreendendo o versículo 15, em que sentidos as crianças são um modelo para os cristãos? Em vários. Em sua humilde dependência dos outros, em sua receptividade, em sua aceitação de si mesmas e em sua posição na vida. É claro que Jesus estava falando de uma criança que age como tal e não daquela que é mimada ou tenta agir como adulto. A criança brinca muito, mas ainda não tem capacidade de entender ou explicar muitas coisas. As crianças vivem mesmo pela fé. Pela fé, elas aceitam sua sorte.
confiando que os outros irão cuidar delas e ajudá-las até o fim. Exposição bíblica dos versículos 17 a 31. De todas as pessoas que vieram aos pés de Jesus, este homem é o único que foi embora de maneira pior do que quando chegou. E pensar que, paradoxalmente, ele tinha tanta coisa a seu favor. Ele era um jovem, conforme Mateus 19, versículo 22, com grande potencial. Era respeitado pelos outros, pois ocupava algum cargo alto, talvez em um tribunal local, conforme Lucas 18, versículo 18. Sem dúvida, aquele rapaz tinha modos e princípios morais e desejo suficiente no coração pelas coisas espirituais, a ponto de correr em direção a Jesus e prostrar-se aos seus pés. Em todos os sentidos, ele era um jovem perfeito e, ao olhar para ele, Jesus o amou. Exposição bíblica dos versículos 17 e 18. Com todas as suas excelentes qualidades, o jovem era muito superficial em suas visões das coisas espirituais. Ele certamente tinha um entendimento errado acerca da salvação, pois achava que poderia fazer algo para ganhar ou merecer a vida eterna. Esta era uma crença comum naquela época entre os judeus, conforme João 6, versículo 28, e continua sendo muito comum hoje. A maioria das pessoas não salvas pensa equivocadamente que Deus um dia somará suas obras. Se as boas obras excederem as mais, então elas encontrarão no céu. Aquele jovem distinto também tinha uma visão superficial de Jesus Cristo. Ele o chamou de bom mestre, Senhor, mas temos a impressão de que estava, na verdade, tentando adular Jesus, pois os rabinos judeus não permitiam que a palavra bom fosse aplicada a eles. Somente Deus era bom, e essa palavra deveria ser reservada apenas para o Altíssimo. Mas Cristo não estava negando ser Deus, e sim afirmando esta verdade. Ele só queria ter certeza de que o jovem realmente sabia o que estava dizendo e que ele estava disposto a aceitar as responsabilidades em jogo. Exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Jesus queria que este jovem se visse como um pecador prostrado diante do Deus Santo. Não podemos ser salvos do pecado pela observância da lei, conforme Gálatas 2, versículos 16 a 21, Efésios 2, versículos 8 a 10. A lei é um espelho que nos mostra como estamos sujos, mas esse espelho não tem a capacidade de limpar as transgressões. Um dos propósitos da lei é trazer o pecador a Cristo, conforme Gálatas 3, versículo 24. O que aconteceu no caso deste homem? Mas, embora a lei possa levar um pecador a Cristo, ela não pode fazê-lo parecer com Cristo. Somente a graça pode fazer isso. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 10, dos versículos 1 a 31, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 25. Os discípulos ficaram chocados com a declaração do Senhor sobre a riqueza, porque a maioria dos judeus pensava que ter muitos bens era evidência da bênção especial de Deus. Muitas pessoas hoje ainda se apegam a esse erro, a despeito da mensagem de Jó, do exemplo de Cristo e dos apóstolos e do ensino claro do Novo Testamento. No caso deste jovem, sua riqueza privou da maior bênção de Deus, a vida eterna. Hoje, a riqueza ainda deixa os ricos pobres e os pobres ricos, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.